Glória a Deus. Meus irmãos, que bênção. Nós estamos olhando aqui na tela, não é? O convite para a nossa celebração de Páscoa, que vai ser no dia 20 de abril, não é? Daqui a 4 domingos, se eu não erro as contas, não é? Daqui a 4 domingos nós vamos fazer aqui a celebração da Páscoa. E nós gostaríamos que todos, não é, estivessem presentes. Eu entendo as dificuldades, às vezes, de logística, entendo também os convites que são feitos para um domingo de Páscoa em família. E como o culto é à noite, nossa expectativa é que todas as famílias possam, durante o dia, não é, amanhã e o almoço, se reunirem em família e celebrarem esse dia, que é um marco tão importante na vida do cristão, não é? E que também na parte da tarde, ou ao final da tarde, estejamos todos juntos aqui para celebrar o Rei de toda a glória, porque Ele vive. Glória a Deus por isso. Então, no dia 20 de abril, às 18 horas, nosso culto, não é, de celebração da Páscoa. Eu peço também que você convide seus familiares, amigos, pessoas de trabalho, porque é tempo também de nós anunciarmos o Evangelho. Da mesma maneira que fomos alcançados, que outros também, para a glória do Senhor, sejam alcançados. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. O que foi? Desanimou? Cansou? Meu irmão, abra aí comigo sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Quem achou, diga amém. 21. Quem não achou, diga pera aí. Estou perando, estou carmando. Lucas 21, nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 4. A palavra do Senhor diz assim, verso 1: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Feche os teus olhos, irmãos, curve sua fronte ou seu pescoço e vamos orar agradecendo ao Senhor. Querido Deus, Santo Pai, nós te agradecemos por essa noite, pelo privilégio de estarmos em tua casa, Pai, e pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco. Pai, que seja como nosso grande professor a nos ensinar, a nos conduzir pelo teu caminho, Senhor, que toda a preocupação fique, Senhor, em segundo plano, que todos os ruídos na nossa mente e no coração sejam silenciados, Pai, para que ouçamos a tua doce, pura, suave e poderosa voz a falar conosco nessa noite, é o que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. Você já sentiu o efeito? Você já sentiu o efeito da revelação? Sim ou não? Não é a revelação do crente pentecostal, não é disso que eu estou falando, não. Mas você já sentiu o efeito de uma revelação? Eu vou te explicar o que é revelação, se você ficou confuso aí, porque você achou que eu estava no crentez aqui, mas eu estou no português mesmo. Revelação é o ato de revelar, não é? É tirar aquilo que escondia ou que ocultava, e quando tirado, viu-se o que estava oculto, então foi revelado o que estava oculto. Pensa assim comigo, você está procurando o controle da TV que tem lá no teu quarto. Você procura igual doido, caça em todo lugar e não acha, mas ele sempre esteve ali naquele lugar. E de repente você está arrumando a cama e você tira a coberta. Quando você tira a coberta, o que é que você vê lá? Olha o controle aqui, né? Então aquilo foi revelado, porque ele estava ali, mas você não via. Agora foi tirado o que cobria e você passou a ver. Quantos já sentiram então agora o efeito da revelação? Diga amém. Amém? Já sentiu o efeito da revelação?
E ela tem sentimentos mistos, né? Tem coisa que é um bom sentimento quando é revelado, e tem coisas que não é tão bom assim o sentimento, ou é bem ruim quando as coisas são reveladas, não é? Pense você numa situação, por exemplo, de escola, as pessoas lá ansiosas para saber qual é a nota, qual foi a nota, passou ou não passou, e de repente a nota é revelada. Alguns vão ter aquela alegria, yes, vou chegar para o meu pai, vou mostrar. Tem outros que vão tentar descobrir um método de falsificação de assinatura, não é porque tirou uma nota péssima, e vão tentar um jeito de não mostrar para os pais. Esse é o efeito da revelação. É quando algo que está lá, que existe, é apresentado, porque alguma coisa encobria e já não cobre mais. Agora pense isso, essa dor de uma revelação, ou essa alegria de uma revelação, manifestada no fim. Eu tenho a impressão que isso amplifica, ou torna maior a sensação e maior o sentimento, mais, não é, forte, quando as coisas estão no fim. Como assim no fim? Você já pensou, falamos de escola agora há pouco, né? Já pensou quem está na faculdade? Na faculdade não, mas no finalzinho do que era antigamente o primeiro grau, agora é o ensino o quê? Fundamental? Médio? Ensino médio, aleluia. Você imagina aquele final? Eu posso, falando aqui com vocês, lembrar da colação, né? Ou da formatura que tinha. Aquelas pessoas falando que nunca mais as coisas seriam iguais e que não sei o quê. Aí aquelas musiquinhas que sempre tocam nesse tipo de celebração, na formatura. É tudo igual, que as coisas agora vão ser diferentes, e os caminhos, e os desafios e tudo mais. E aquela pessoa agora, no fim de todas as coisas ali, ela vai descobrir qual é o caminho depois da faculdade, depois de uma escola. Ela vai descobrir coisas, porque o que era no passado deixou de ser, e ela passa a descobrir coisas novas. Agora imagina também no fim de um relacionamento, irmão. Porque existem namoros que terminam prematuramente, ou terminam depois de 12x anos de relacionamento, não é? E quando se termina, a dor do fim, ela já é uma dor presente, percebida, e acho que todo mundo aqui já tomou alguma situação semelhante, não é? E entende o que é isso. Agora imagina na dor do fim, você sofrer ainda uma revelação, descobrir alguma coisa que estava encoberta, não é? Algo que estava ali presente, acontecendo, talvez debaixo do nariz, talvez diante dos olhos, mas pela cegueira, por qualquer razão, não se via. Essa dor certamente ela é amplificada pelo fato de ser o fim. Então, meus irmãos, o texto que nós estamos lendo aqui, Lucas capítulo 21, é isso aí, o Ber está animado hoje. Lucas capítulo 21, nós estamos, meus irmãos, na semana conhecida como a Semana da Paixão, a Semana dos Sofrimentos. A última semana do Senhor Jesus. São dias que separam o Senhor Jesus da morte na cruz e a ressurreição ao terceiro dia. É uma semana intensa, é uma semana abarrotada de situações, sentimentos, a passar ou a partir do fato de que é aproximada a Páscoa. A cidade está cada dia mais cheia, domingo ela está muito cheia, segunda está ainda mais cheia, terça ainda mais cheia, e os peregrinos estão chegando para aquela cidade, confusões estão acontecendo, porque as pessoas estão indo contra o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus continua o seu trabalho, ele não parou, é a última semana, vou descansar. Tem gente que quando se prepara para alguma coisa, tira alguns dias, seja de férias, de folga, para descansar e se preparar. Vou tirar uns dias sabáticos aqui, depois eu volto, não é? O Senhor Jesus, ele não para, meus irmãos. Ele segue adiante e cada um desses dias, muitas coisas estão acontecendo. Nós vimos que alguns dias antes, o Senhor Jesus em Betânia, não é? Diante dos olhos de uma multidão, chama Lázaro para fora depois de 4 dias, de morto numa sepultura. E aquele homem sai dali pelo poder da voz do Senhor Jesus e pelo comando do soberano.
Aquele homem sai diante dos olhos de muita gente e aquelas pessoas, alguns que duvidavam, ficaram pasmos, outros que criam, exultavam e explodiam no seu interior de tanta alegria de ver o sinal miraculoso de que esse de fato era o Messias. E no meio de toda essa situação, passa o Senhor Jesus, então, vai para Jerusalém. Estando em Jerusalém, ele é recebido num domingo na entrada triunfal, como nós conhecemos, montado num jumentinho, como Zacarias 9, verso 9, já havia falado lá atrás. Ele vem montando o jumentinho, um jumentinho nunca antes montado, é recebido como rei, aclamado como bendito o que vem em nome do Senhor. Ali já começam as confusões, as pessoas pedem para que ele silencie a multidão e assim ele não faz. Depois o Senhor Jesus volta para Betânia. E depois de voltar para Betânia, segue de novo na segunda-feira para Jerusalém. E os dias estão passando, meus irmãos. Na segunda-feira e na terça-feira, muitas coisas acontecem entre purificação do templo. Imagine aquela situação, imagine alguém entrando num lugar com tanta gente, com tantas pessoas vindo de tantos lugares, e de repente um grande tumulto acontece. Eu me lembro uma vez, me lembro vagamente, né? Na verdade, a minha memória ela tem flashes da minha infância, e alguns flashes eu complemento com informações que eu ouço ou do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha irmã. E a minha irmã é mestre em contar coisas que eu não me lembro, então eu não sei se ela está falando sério, se ela está inventando coisa, mas né, na dúvida eu não acredito. Mas eu complemento a minha memória. E parece que quando eu era criança, nós fomos assistir aí algum estádio, a descida de um helicóptero que estava o Papai Noel junto com uma apresentadora de TV lá. E aquele lugar estava abarrotado de gente, e foi uma loucura para entrar e uma loucura para sair. Parece que carregávamos biscoito de polvilho, o biscoito entrou, mas voltou só o pó, de tão esmagado que ele voltou. Cadê? Os irmãos de biscoito não estão aí hoje, né? Mas foi dos biscoitos ali, não é? Aquela situação. Você já esteve no meio de uma multidão? Sabe quando você está para entrar na estação, não é, de trem ali, você vai entrar no vagão, e dependendo do horário você não entra, né? Você é entrado. As pessoas, naturalmente, a massa se movimenta e você, a massa sai e você sai junto, né? Agora imagina no meio daquela rapa de gente, lugar que você não consegue nem se mexer direito, de repente estoura um buzuzum, começa um tumulto, não é? É o que há neste dia na purificação do templo. Na volta, o Senhor Jesus segue de novo para Betânia, não é como diz a palavra, e muito provavelmente, de segunda para terça, o Senhor Jesus, mais uma vez, havia seguido para Betânia. E nós observamos que numa semana intensa, numa semana cheia de acontecimentos, com muitos confrontamentos, para onde o Senhor Jesus vai? Ele vai para Betânia, como diz a palavra. O que tem lá em Betânia? Ora, aqueles a quem não é, o receberam, os seus amigos, pessoas próximas de Jesus, pessoas a quem Jesus amava, Lázaro inclusive, aquele que havia ressuscitado pela palavra de poder do Senhor, também estava ali. Muito provavelmente Jesus tinha permanecido na casa ou em conjunto com aquela família, junto com seus discípulos. Mas a Bíblia não diz acerca disso, somente que ele estava em Betânia. Isso nos mostra, meus irmãos, que o tempo era realmente tenso e que tudo isso estava afligindo e angustiando o Senhor Jesus. Meus irmãos, imagine toda a pressão daquele tempo. E estando você com dificuldades, para onde você vai? Onde você recorre quando você está com tempos difíceis? Alguns correm para a família, alguns buscam entre amigos. O Senhor Jesus fez do mesmo. Esteve entre os discípulos e entre aqueles a quem ele amava. Esteve ali certamente entre Lázaro e suas irmãs e todas aquelas pessoas da região em Betânia. E é tempo de voltar, é terça-feira, é tempo de voltar, porque a semana não para e o Senhor Jesus não tira férias, meu irmão. O Senhor Jesus ele não dá descanso, ele não se aposenta, mas ele segue adiante no seu ofício sacerdotal, messiânico e real, porque é o Rei de toda a glória. E quando chega na terça-feira, vimos no domingo passado o grande tumulto que houve ali na região do templo, enquanto Jesus ensinava, aqueles fariseus, líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes, ou seja, a corte judaica, o sinédrio em pessoa, foi até Jesus e começaram a questionar com qual autoridade o Senhor Jesus fazia tudo aquilo que fazia.
E parando o seu estudo, então, o Senhor Jesus apresenta pelo menos 2 parábolas. Nós vimos a parábola dos 2 filhos, não é? Aquele que disse não e depois disse sim, e o outro que disse sim e na verdade o seu sim era não. Em seguida, o Senhor conta dos lavradores maus, aqueles que receberam uma terra, uma vinha para cuidar, mas não só cuidaram de maneira desleixada, mas quando vieram os servos, um após outro, eles maltrataram, apedrejaram, hostilizaram, xingaram e chegaram até a matar, e quando Deus envia o Filho, fazem a mesma coisa. Muito bem. É este o dia que nós estamos lendo aqui. É em seguida de tudo isso, porque a conversa não parou. O Senhor Jesus continuou a tratar com aqueles homens, porque é terça-feira, muito provavelmente terça-feira, não é? Existe aí algumas divergências de entendimento entre os dias, não é significante se foi terça ou se foi quarta, mas é apenas para que a gente se situe aqui. É mais ou menos terça-feira. E depois de todo esse alvoroço, o Senhor Jesus, então, diz a Bíblia que ele volta para onde estava quando foi interrompido. Ele estava ali assentado. Naquela época, o mestre, o rabino, quando dava ali os seus ensinamentos, não eram as pessoas que se assentavam enquanto ele em pé proclamava o seu ensinamento, mas ao inverso, eram eles, os mestres, que ficavam assentados enquanto as pessoas em pé prestavam atenção aos seus ensinamentos. Então, interrompido, passado tudo isso, o Senhor Jesus volta para o seu lugar. E a Bíblia diz que ele está, então, se assentando. Onde nós podemos ver? Veja comigo aí em Lucas, no capítulo 21, verso 1. E eu vou pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta. Capítulo 21 do Evangelho segundo Lucas, verso 1, diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Bom, essa ação do Senhor Jesus ele faz sentado. Mas pastor, de onde o senhor tirou isso? O texto paralelo, meus irmãos, em Marcos, registra exatamente a mesma coisa e dá um pouco mais de detalhes. Eu vou pedir com você que mantenha a fitinha aí em Lucas e siga comigo para Marcos, no capítulo 12, no verso 41. Marcos 12, verso 41. Marcos, capítulo 12, verso 41. O verso 41 diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar de onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Veja, meu irmão, o Senhor Jesus se assentou. Quando o mestre se assenta, o propósito ou é cansaço, ou é tempo de se recuperar, também depois de tanta energia sendo expendida num dia ou em dias como estes, mas o propósito de um mestre ao se sentar é propor o seu ensinamento. Lembre-se que ele foi interrompido e ele vai continuar o seu ensinamento, porque, meus irmãos, o Senhor Jesus está concluindo o seu ministério, como nós conhecemos, ministério público. Em seguida disso, a partir da quarta-feira, aproximadamente, não se prenda ao dia certinho, o que vai acontecer? O Senhor Jesus agora passa este tempo com os seus discípulos, fazendo coisas acerca do reino com os seus discípulos e os ensinando numa preparação para que, em seguida, ele seja ou fosse, então, crucificado. Portanto, agora o Senhor Jesus termina ou passa para os momentos finais daquilo que nós conhecemos como seu ministério público. Essas questões, meus irmãos, são importantes para que você entenda o que está acontecendo aqui. E entendendo o que está acontecendo aqui, não a Bíblia que vem para os nossos dias, não é? E se atualiza ou não, mas nós que devemos ser transportados para lá, para entender o que de fato deve ser feito, ou que de fato o Senhor estava a falar, para depois voltarmos com este entendimento e aplicarmos aos nossos dias. Então ali estava sendo encerrada
não é? As ações de ministério público do Senhor Jesus. Estava próximo do término do seu ministério público. E a Bíblia diz que ele vai e se assenta. E ele não se assenta em qualquer lugar, meu irmão. Ele se assenta ali, no lugar onde todas as pessoas, qualquer pessoa, judeu, não judeu, homem ou mulher, pudessem acessar. Então, aquele lugar onde está o Senhor Jesus é o átrio das mulheres. Porque o lugar onde as mulheres podem acessar, ou podiam acessar, era o lugar em que qualquer pessoa podia acessar. Neste espaço onde as mulheres podiam acessar, ou seja, qualquer pessoa e também as mulheres, ali o Senhor Jesus se assenta. Isso é muito importante, porque está falando com pessoas que não são só judeus. Tem judeus ali e tem gentios ali. Tem homens ali e tem mulheres ali. Porque o Evangelho não veio para uns, mas veio para todos, é o que a palavra nos ensina. E ali ele se assenta. E quando ele se assenta, meus irmãos, ou ele está cansado, e não é uma impossibilidade, porque Jesus teve fome, a Bíblia diz que Jesus chorou, a Bíblia conta que Jesus estava dormindo na proa quando algo acontece naquele mar, o Senhor Jesus também se cansa. O Jesus, 100% homem, não é? Pode ser que ele esteja cansado, mas muito provavelmente ele está continuando o seu ensinamento. E agora, sentado, meus irmãos, eu queria que você voltasse para Lucas, no capítulo 21. Por isso que essa fitinha é tão abençoada, né? Oh, glória, quem inventou de colocar uma fitinha na Bíblia, né? Lucas, capítulo 21, no verso 1. Você já entendeu que o Senhor Jesus teve ali todo aquele embate com aqueles homens, teve toda aquela discussão, toda a explicação e argumentação do Senhor Jesus, e agora ele se assenta. Amém, irmão? Amém. Capítulo 21, verso 1, a Bíblia diz assim: Jesus olhou e viu. Jesus olhou e viu. Tem alguém que tem alguma versão diferente do começo do verso 1 aí? Alguém? Jesus viu e olhou? Olhou e viu? Não? Meus irmãos, o texto original, a palavra que está sendo traduzida para Jesus olhou e viu, é uma palavra só. Essa palavra, ela tem o sentido de quem está assim e fez assim. Percebeu o movimento? Os olhos estavam para baixo e se levantaram. Jesus olhou e viu. O texto no original está dizendo que ele olhou para cima, porque ele estava sentado. E é por isso que eu estou dizendo a você que há a chance de que o fato do Senhor Jesus se assentar não tenha sido tão somente para voltar aos ensinamentos, mas também por exaustão. Você já ficou em conflito com pessoas por muito tempo, meus irmãos? O tempo todo essas pessoas vindo e tratando você com maneira hostil, agressiva, o tempo todo dizendo, mas é você sim, porque foi você que fez isso. Alguém aguenta isso por muito tempo, meus irmãos? Bom está aqui o Senhor Jesus, que enfrentou ao longo de 3 longos anos muitos fariseus, muitos mestres da lei, muitos metidos a quem sabe qualquer coisa, se levantando e dizendo, você é uma fraude, você não é de verdade, que Messias coisa nenhuma, você não deve, que autoridade você faz isso? Não é? Mas a Bíblia diz que Jesus estava levantando os seus olhos e finalmente ele olha para a frente. Esse gesto, meus irmãos, pode indicar aquilo que nós vamos ver de maneira bem enfática acontecendo no Getsêmani, quando o Senhor Jesus ora de maneira tão angustiada, tão intensa, que do seu suor saem gotas de sangue. Que semana, meu irmão! As pessoas pensam que o sofrimento de Jesus se concentra a ter sido açoitado e depois
pedras que voaram até ele, e se não, talvez ali sendo pregado na cruz, mas foi durante todos os dias da sua vida rejeitado. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Meus irmãos, cada vez mais que a gente se aprofunda no entendimento do Senhor Jesus, maior é o amor por esse maravilhoso Deus que nós temos, por tudo que Ele enfrentou para que você e eu tivéssemos liberdade e livre acesso à presença do Pai. A Bíblia diz que Ele olha para cima, e o que Ele vê, meus irmãos? A Bíblia diz, verso 1, Jesus olhou e viu ricos colocando suas contribuições nas caixas das ofertas. Ricos colocando suas contribuições na caixa ou nas caixas das ofertas. Aquele momento, meus irmãos, era um momento em que as pessoas estavam passando. Imagine uma centena e milhares de peregrinos passando, alguns entrando e passando o período de oração, outros conhecendo e visitando e mostrando para os filhos pequenos, olha, aqui é tal lugar e aquele outro, e o trânsito acontecendo. É um dia normal de uma preparação de festa para a Páscoa em Jerusalém. E aquelas pessoas passando, e naquele lugar, estrategicamente naquele lugar, onde ficam as mulheres, os líderes religiosos colocaram 13, alguns dizem 14, outros dizem 13, não importa, 13 chofars, ou 13 chofares. Qual é o plural de chofar? Chofars? Chofares, não é? Chofar é uma espécie de chifre que era tocado naquela época, e eles colocaram ali 13. Quando nós olhamos a palavra caixas das ofertas aqui, no original é a palavra que muito crente conhece. Não é? Qual é o lugar que a gente deposita a oferta? Gasofilácio. É essa palavra que está lá no original, traduzida para a caixa das ofertas. É o gasofilácio. Eram 13 chifres ou 13 chofars, não é? Posicionados. E onde eles colocaram aquilo? Colocaram no átrio dos homens? Colocaram ali no santo lugar? Não, colocaram aonde? No lugar de habitação das mulheres. Por quê? Porque qualquer um passava ali. Crente, ou melhor, judeu, não judeu, homem, mulher, para que todos pudessem ofertar. Mas ali no lugar dos gentios, eles montavam tendas, ali vendiam animais, vendiam, não é, uma série de coisas, e ali o Senhor Jesus fez o que a Bíblia chamou de purificação. Mas o lugar onde se depositavam as ofertas, algumas versões de Bíblia trazem cofre também. É exatamente estes 13 chifres posicionados em que as pessoas passavam por ali e elas lançavam as suas moedas, as suas ofertas. Cada um destes chifres, cada um destes chofares aí, ou chofar, eles tinham uma espécie de etiqueta embaixo. Esta aqui, este primeiro, é para fins de manutenção do templo. Esta aqui é para fins de pagar a conta de água. Esta aqui é para fins de comprar mantimento para qualquer coisa. E cada um daqueles, sendo que 2 ou 3 eram livres, e você ofertava para o que você quisesse, eles tinham ali a sua nomenclatura. Não é? Então as pessoas passavam ali e sentiam no coração de fazer doação para a manutenção do templo, procuravam qual era o gasofilácio ou qual era o chofar, este aqui. Então ia lá, pegava o seu rico dinheirinho e bluc, né? Lançavam ali. Como tem uma musiquinha, pirim, pim, pim, pirim, pim, pim, a oferta da viuvinha, não é? Era o barulhinho das ofertas caindo nos chofares que tinham ali. Eram mais ou menos 13. É isso que o Senhor Jesus passa a olhar. A Bíblia diz que ele estava com os olhos provavelmente para baixo quando os levanta. Depois de uma conversa tão angustiante, depois de um embate e argumentação tão intensos com fariseus, ele olha agora para cima, levanta o seu olhar, estava cabisbaixo provavelmente, e ele enxerga ricos fazendo contribuições. Muito bem. O texto continua dizendo, ele viu também, verso 2,
viu também uma viúva pobre a colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Em seguida de muitos ricos passarem por ali, passa uma viúva, ou seja, aquele lugar era lugar onde mulheres podiam passar. E ali passa uma viúva, e essa viúva saca do seu bolso, daquele saquinho, de algum lugar, ela puxa 2 moedinhas e põe aquelas moedinhas no gasofilácio, no chofar. A Bíblia não diz qual, mas ela faz essa contribuição. 2 moedinhas, meu irmão. Leptos é a palavra que está aí, talvez algumas Bíblias tenham essa nota de rodapé. Leptos é uma palavra que aparece só 3 vezes na Bíblia, no Novo Testamento inteiro. Leptas e lepton, se eu não me engano, a sua próxima versão. As 2 vezes que ela aparece são nas 2 narrativas, em Marcos e Lucas, desse evento que nós estamos vendo. Da viúva dando ali ou fazendo a sua contribuição. E a terceira e última vez que essa palavra aparece, ela aparece numa descrição do Senhor Jesus, ao terminar uma parábola, dizendo que aqueles homens ficariam presos, aprisionados, até que paguem o último, ou até o último centavo, numa parábola. Essa expressão, essa palavra leptos, é a descrição de uma moeda, de menor fração de dinheiro que se tinha naquela época. Mais ou menos hoje, isso é um cálculo aproximado, seria o equivalente a mais ou menos 1/4 de 1 centavo. Que seria, matemático? 0,0025 décimos de centavésimos. Você já pensou você pegar 1 centavo e dividir por 4? É o que cada moeda dessa aproximadamente representava. Ou seja, uma miséria. O que é que você faz com 1/4 disso? O que você faz com 1 centavo hoje? Fala aí, meu irmão. Quem compra pão com 1 centavo? Alguém? Quem compra chiclete? Bala daquelas, igual de farmácia, que tinha aquelas balas Valda, aquela bala verde, né? Lembra as balinhas Valda? Era Valda, não era? É cara? Então as Gilda, sei lá qual que é a bala. Bala é R$1, tá vendo, irmão? Nem a bala Valda você compra com 1 centavo. E aquela mulher tinha 2 moedinhas dessas. Então ela tinha mais ou menos meio centavo. Para a gente ter uma referência. E a Bíblia diz que ela vai lá e coloca a sua contribuição. O verso 3 continua dizendo assim: e disse então Jesus agora, ele fala, e ele não está falando sozinho, lembra que ele estava ensinando. Ele volta para o seu lugar e se assenta. Muito provavelmente a multidão permaneceu ali e presenciou toda aquela movimentação com o sinédrio e aqueles líderes religiosos, e agora o Senhor Jesus se dirige a eles e também aos seus discípulos e diz o seguinte, verso 3, afirmo. Meu irmão, veja o poder, não é, da força da expressão afirmo. É algo que está sendo dito de maneira assertiva, não é? Não é que está errado ou que está certo, é a afirmação, assertiva no sentido de afirmar. Não é? E quem está afirmando? Alguém vai dizer que teve uma movimentação aqui pela rua. Se você perguntar para a polícia militar, vão dizer que foram uns 10 mil. Se você perguntar para a CUT, vão dizer que eram uns 35 mil. Se você perguntar para não dizer, cada um vai falar uma coisa. Quem está dizendo aqui é o dono de toda a verdade. E ele diz assim, afirmo. Alguém tem dúvida do que fala o Senhor Jesus? Alguém percebe alguma variação? Jesus fez só uma brincadeirinha? Ele está dizendo, afirmo, é a verdade sendo afirmada pela verdade. Verso 3, afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Jesus não só diz que ela é uma viúva, mas diz qual é a condição social, econômica dessa senhora. Ele diz que é uma viúva pobre. Jesus disse, afirmo-lhes. Então aquela mulher, ela estava numa situação de miséria e de pobreza. Então Jesus diz, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que os outros.
Qual que é a grande questão que o Senhor Jesus está afirmando aqui? Muitos ricos passaram ali e depositaram quantias volumosas. Quantias que, para alguns, não é? Isso poderia falar, uau, agora dá para comprar a tribulosa para a igreja, aquela Kombi que a gente queria tanto. Uau, agora dá para trocar o ar-condicionado e colocar um que tenha cheirinho. Uau, dá para trocar as cadeiras e colocar aquela que dá para colocar o copo, que você aperta o botão, estica a perna e dá para assistir o culto deitado. Uau, quanta coisa dá para fazer com aquele dinheiro. E Jesus disse que aquela mulher, com apenas 2 moedinhas, colocou mais do que todos os outros. A questão é financeira aqui, meu irmão? Eu acho que você já entendeu que não. E aí o verso 4 ele continua. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza. Verso 3 ele diz que ela é uma viúva, e uma viúva... Pode falar, irmão, fica com medo não. Pobre! Eita glória! E agora o Senhor Jesus diz que todos deram do que lhes sobravam, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. É importante que a gente faça algumas observações nesse texto, meu irmão, para entender o seu verdadeiro sentido. Lembra que falávamos sobre revelação? Este é um texto, meus irmãos, que é vastamente usado. Eu não sou o Senhor Jesus, mas eu posso afirmar que a maior parte das vezes em que ele é usado no momento da oferta. Eu imagino que você já tenha escutado isso também. E hoje, para a glória do Senhor, nós vamos revelar, não no tom pentecostal, mas no tom do português, de tirar o que está oculto dos olhos, para que a gente veja o que de fato essa passagem está dizendo. E o Senhor Jesus, então, no verso 4, diz que todos deram do que lhes sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Aquela senhora, pelo que o testemunho da verdade fala, ela tinha 2 moedas na sua carteira, na sua... Como é que chama aquele saquinho de pôr dinheiro? Porta-níquel, sei lá como é que chama, né? Mas ela tinha 2 moedinhas. Meus irmãos, era aquilo que ela tinha para a provisão da sua casa. Era aquilo que ela tinha para cuidar da sua vida. Ela não tinha mais investido em alguma aplicação no banco, ela não tinha mais em qualquer outra condição. A Bíblia diz que ela tinha, o Senhor Jesus afirma que ela só tinha aquilo para a vida. A Bíblia não fala a idade dessa senhora, não diz se ela era uma viúva novinha, não diz se era uma viúva velhinha, não diz se ela já estava à beira da morte, faltava meia hora para ela morrer e por isso. A Bíblia diz que ela tinha aquilo para viver. E aquilo ela depositou no gasofilácio. Bom, muito bem. Você já entendeu o contexto. Agora, o que não dá para perceber, se não fizer uma análise detalhada, é que 2 vezes é citada a palavra pobreza, nesses 2 versículos, 3 e 4. No português, no Tuga, no portuguêsão, pobreza parece pobreza, é tudo pobreza, não é? Pobre é pobre, rico é rico, pobreza é pobreza, riqueza é riqueza. Mas o fato é que o grego, meus irmãos, tinha pelo menos 2 palavras para indicar pobreza. E as 2 foram usadas nesse texto que nós lemos aqui. Verso 3 diz o seguinte, acompanhem aí comigo, meu irmão. Ele diz assim: afirmo-lhes que esta viúva pobre, a palavra para pobre aqui, meus irmãos, é uma palavra que indica uma miséria, mas ainda não é o fundo do poço. É uma indicação de necessidade, de alguém que passa e padece necessidade, mas ainda não está na sua última situação de miséria. É como se numa escala de 0 a 10, ou de 10 a 0, não é? Essa mulher estivesse entre o 0 e entre o 1, porque ela tinha 2 moedas para viver. Quem vive com 2 moedas? Quem vive com 1/4, não é? Ou 2/4, então, meio centavo. Quem vive com isso? Que situação difícil aquela mulher estava vivendo. Então ela estava entre o 0 e o 1, na escala de 0 a 10, não é? Em condições
sociais, econômicas. A primeira palavra para pobreza, enroscou pobreza aqui, mas você me entendeu, aleluia. A primeira palavra para pobreza, meu irmão, é uma pobreza, não é agressiva, você percebe que está numa situação muito difícil, mas ainda tem um respiro, ainda tem um pequeno, não é, conteúdo financeiro. Mas aí vem o verso 4. O verso 4 diz assim: todos estes deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza. E agora essa palavra pobreza do verso 4 é a segunda palavra que existe no grego para pobreza. E qual a diferença da primeira para a segunda? Enquanto esta era uma situação difícil, miserável, mas não extrema, agora, na escala de 0 a 10, ela alcançou o fundo do poço. Agora ela está na miséria extrema. Agora ela não tem absolutamente nada. Ora, e por quê? Por que em 2 versículos isso muda? Pelo gesto dela. Ela foi lá e depositou no gasofilácio. Então agora ela não tem nada. Muito bem. Com tudo isso em vista, você tendo entendido tudo isso, eu queria dizer a você que, assim, sem medo de errar, você ouviu algumas possíveis interpretações para esse texto até aqui. Você já ouviu, não é? Que para Deus não importa a quantia, o que importa é a atitude. Que você vá e oferte o que você tem, não importa se são 2 moedinhas ou se é um caminhão de dinheiro como aqueles ricos. Você já ouviu isso já, não já? Eu queria que você prestasse atenção. Essa é a primeira possibilidade de interpretação que certamente alguém já ouviu. Não importa a quantidade, o que importa é a atitude. É o gesto do coração. E eu não estou aqui a dizer se está certo ou se está errado. Estou dizendo a aplicação do texto, tá? Outra possibilidade que talvez você tenha ouvido numa pregação, alguém falando sobre isso, é que proporcionalmente ao que você tem, ao que você deve ofertar. Por exemplo, aqueles ricos não ofertaram proporcionalmente, mas essa mulher ofertou algo que é expressivo. O que ela ofertou, meu irmão? 100%. Ela ofertou, então, se ela tinha 2 moedas, ela comeu 3 maçãs e ficou sem moedas, quanto que ela ofertou? 100%. Se ela tinha 2 moedas, entregou as 2, ficou sem nenhuma. Se ela tivesse entregado uma, quantos por cento ela ficaria? Vamos ver a aula de matemática agora. Eita glória, 50%. Cálculo rápido. Se ela não tivesse entregado nenhuma, quantas ela teria? 100%. Não, 100%. É porque ela não entregou nenhuma na pergunta. Se ela continua com as 2, ela está com 100. Está vendo? Pegadinha de, como chama? Enem. Viu? Se prepara, pegadinha de Enem, essa vai aparecer lá. Agora, como ela ofertou as 2 que ela tinha, ela ofertou 100% do que ela tinha. Então, alguém, em algumas possibilidades aí de, a interpretação desse texto vai dizer, que o Senhor Jesus está convidando você a se desprender de tudo que você tem e dar 100%, ou um volume muito alto para a igreja, para a obra, seja lá para onde for. É a famosa teoria da prosperidade. Porque o Senhor Jesus vai pedir que você entregue 2 moedinhas, mas aquela mulher, a Bíblia não conta, certamente ela virou dona de 5 vinhas, e passou a andar de jumento importado, e passou a tomar... Nossa! E lá no telejornal, de Jerusalém, ela vai aparecer dando testemunho de que antes ela foi naquele último dia, no último suspiro, e depois ela apareceu milionária. Ou melhor, apareceu cheia de muitos recursos, Se você prestou atenção, isso aí, prestou atenção no ruído. Se você prestou atenção, meus irmãos, o Senhor Jesus está numa terça-feira da semana que antecede a sua crucificação. Ele acabou de fazer a purificação no templo, que fala de assunto
financeiro. Aquelas pessoas tinham transformado aquele lugar num covil, um covil de ladrões, mercenários. E o Senhor Jesus foi lá e botou tudo a pique, jogou tudo mesa para cima, falou que a casa do Pai não é lugar de comércio. Amém. Não é lugar para comércio. Na terça-feira ele tem um embate ferrenho com homens que questionam a autoridade dele. E no meio de tudo isso, o Senhor Jesus faz uma pausa para dizer a você: oferte tudo o que você tem para a igreja. Porque aqueles homens ofertaram muito dinheiro, mas não está faltando para eles. Tem que faltar, você tem que sentir que faltou, tem que doer em você, e vai lá e coloca 2 moedinhas no gasofilácio. Será que é isso que a palavra está nos ensinando? Será que se trata de oferta, esse texto que a palavra nos ensina? Deus está nos ensinando como é que a gente deve ofertar? Pirim, pim, pim, pirim, pim, pim, é a oferta da vida. Será que é disso que trata esse texto, meu irmão? Nunca ouviram a musiquinha do pirim, pim, pim? Ô louco, irmão, que falta de cultura é essa? É aquela cantora lá que canta lá, a honra, a glória, a força. Olha o vibrato. Estou imitando minha sogra. Nunca ouviu? Será, meu irmão, presta bastante atenção aqui. Será que o Senhor Jesus interrompe o término do seu ministério público para fazer uma pausa de 4 versículos para nós, não é? Para dizer, atenção turma, atenção, para todo mundo. Olha todo mundo lá para os 13 gasofilácios. 14, 13. Olha todo mundo para lá. Está vendo os ricão? Agora olha aquela viuvinha. Essa dá orgulho, hein? Deu tudo. Eita glória! Deus abençoe aquela. Será que é isto? Ele para, aí ele volta para os seus ensinamentos? É disso que se trata? Ora, eu digo a você, se você for procurar por comentários bíblicos, se você for procurar estudos sobre esse texto, você vai encontrar 10, 20, 100 pessoas, ou até mais, falando exatamente que sim, é disso que se trata. Meu irmão, eu digo a você que não, sem medo de errar, não tem absolutamente nada a ver. E, inclusive, o sentimento do Senhor Jesus não é um sentimento de alegria ao ver aquela mulher depositar as suas 2 únicas moedinhas. Não é um sentimento de felicidade de ver o coração de contribuidora, de colaboradora daquela mulher. Não é. Ora, então, do que é que se trata aqui? Nós precisamos, para fazer o entendimento correto, é ler os versículos anteriores e ler os versículos posteriores. E para quem é do universo de preparação de estudos, exegese, hermenêutica, esses nomes bonitos que se tem por aí, para a preparação, esse é meio que o básico, não é? Ler o contexto em que a passagem está inserida. E nos 2 evangelhos ela está exatamente no mesmo lugar. A tal da perícope está no mesmo lugar. Esse textinho que nós lemos de 4 versículos está posicionado entre 2 situações iguais para Marcos e para o registro de Lucas. Então, para que a gente entenda, meus irmãos, acompanhe aí comigo a leitura no capítulo 20 do Evangelho de Lucas. No capítulo 20 de Lucas, o Senhor Jesus está terminando a sua argumentação e o debate com aqueles homens, doutores da lei, os chefes e sacerdotes, toda aquela corja, e aí vem o verso 45. Ele tinha acabado de fazer toda essa argumentação. E aí o verso 45 diz assim, olha, estando todo o povo a ouvi-lo, entendeu por que o Senhor Jesus sentou? Porque as pessoas estavam ali, vendo a argumentação, vendo o debate, e Jesus depois volta. Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos discípulos, com todos ouvindo, 46, cuidado com os mestres da lei. O que ele diz? Cuidado
com os mestres da lei. Estão bem na frente dele, porque eles acabaram de terminar uma discussão em que ele diz que ele é o descendente de Davi. Ele acabou de terminar uma argumentação e fala para o povo, se direcionando aos seus discípulos: cuidado com essa corja de falsos líderes religiosos. Cuidado, cuidado. E quem está falando cuidado, meu irmão? Sou eu, um bocudão que não tem o que fazer, que saiu lá na praça e falou: cuidado, hein, esses corintianos aqui. É a verdade. É o Senhor de toda glória. É aquele que não mente, que não tem variação e sonda e consegue, não é, prescrutar todo o coração, toda a alma, toda a pessoa. É este cuja palavra ainda nem subiu, ele já sabe qual é. E ele diz assim: cuidado com os mestres da lei. Por quê? Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Cuidado com essa corja aí, viu? Porque tem assim uma aparência de piedade, tem uma fala de piedade, é como aquela figueira, lembra da figueira, alguns, não é, versículos para trás, cheia de flores, mas não tem fruto? Cuidado, porque esses aí estão querendo só a honra para si, querem os melhores lugares, querem que as pessoas os honrem por serem os líderes religiosos, se vestem com as melhores roupas. Você consegue traçar um paralelo com a realidade triste que a gente tem no Brasil hoje? Dos doidão andando de Ferrari, vestindo saco de batata, mas andando de Ferrari, Porsche, não é? O outro de chapéu, mas que tem mais propriedade, meu irmão, do que muita gente rica nesse mundo que nem conhece a Deus. Não é? E assim por diante. Você consegue traçar o paralelo, meu irmão? Presta bastante atenção, porque não sou eu a dizer. Você está ouvindo o Senhor de toda a glória falar. E ele diz: eles gostam dessas coisas, eles querem ser honrados. Não tem humildade, é falsa piedade neles, mas eles querem ser honrados. Continua aí o texto, não é? Gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas, o lugar de honra nos banquetes. Verso 47. Você viu o lugar de honra no banquete, né? No dia seguinte, ou a partir deste evento, vai acontecer um outro banquete. E algo, não é, de muito precioso, de preparação para o sepultamento do Senhor Jesus acontece naquele banquete. E o Senhor Jesus está denunciando o que está acontecendo ali. Verso 47. Eles devoram o quê? Um jantar, devoram o miojo, não é? Nossa, arrebenta o miojo em 5 segundos. Não, eles devoram o quê, irmão? A casa das viúvas. Eles devoram a casa das viúvas. E para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com mais rigor. Bom, com somente esses versículos já dá para entender do que é que se trata o texto que nós lemos daquela viuvinha. Mas vamos ler o texto que vem depois, não é? O verso 5 do capítulo 21. Depois que Jesus disse que aquela senhora, não é, na sua pobreza, no seu estado de miséria, deu mais do que os outros, não é? Porque ela deu tudo que ela tinha para viver. O verso 5 diz assim: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Veja aí, para por aí. Nós vamos ler o verso seguinte, mas acompanha o raciocínio comigo aqui, irmão. Jesus acabou de dizer para eles: está vendo aquela senhora ali? Ela deu mais do que todos esses ricos aí. E ela deu da sua pobreza, ou seja, ela deu a ponto de não ter mais nada, acabou tudo aquilo. Em seguida, os discípulos passam a fazer um comentário. Se você conhece o Evangelho, está familiarizado com os discípulos, você vê que várias vezes Jesus conta algo e eles ficam assim: não entendi, o senhor pode explicar? Aqui não teve nenhum pedido de explicação. Ao contrário. Em seguida, eles fazem comentários. E qual é o comentário que surge naquela rodinha ali? Nossa, agora eu vou pegar todos os meus
quatro leptos que eu tenho aqui no bolso, vou fazer igual aquela senhora. O que ele comenta? Veja aí o verso 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado. O que é um templo adornado? Enfeitado. Cheio de pedras. Olha aí. Como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas que eles dedicaram a Deus. Meu irmão, o templo era suntuoso. Era estonteante olhar para aquele lugar. E que foi amplificado por Herodes o Grande. Já era maravilhoso nos dias de Salomão. Herodes fez algo ainda maior. E tinham pedras preciosas, tinha ouro, tinha materiais nobres, tinha muita coisa no templo. Consegue fazer algum paralelo com os dias de hoje também? E do que se trata então o texto que nós acabamos de ler? Jesus pede para aqueles discípulos olharem para aquela senhora, porque ele acabou de dizer, cuidado com essa raça, cuidado com essa corja, porque eles querem para si, não têm piedade nenhuma, não são verdadeiros líderes, são na verdade extorquistas, pessoas que estão agora comendo ou devorando a casa das pessoas, como diz o verso 47 do capítulo 20. Eles devoram as casas das viúvas. Ora, falou de viúva e em seguida apareceu uma viúva. Então o que estava acontecendo ali naquele lugar? Não era uma oferta que ela estava fazendo, que era valorosa e tudo mais, era a denúncia do comportamento de um sistema religioso falido, não verdadeiro e que explorava as pessoas, a ponto de devorar a casa, de modo que aquela senhora já não tinha muito, ficou agora sem nada, rapou tudo. Eles pegavam a oferta das pessoas e traziam para si, para terem um templo suntuoso, para terem um lugar maravilhoso, e que diziam que era para Deus, era dedicado para Deus, mas na verdade era para o seu próprio deleite, para ter um lugar para que eles mesmos sentassem e fossem honrados pelos homens. Tem lugar, meu irmão, que você não fala com o pastor, não chega perto do pastor. E tem lugares que não tem só pastor, tem como se fosse uma cadeia hierárquica, e sobe aquele treco. Se você não fala com o pastor, imagina com os de cima, porque são seres especiais. Não, irmão, faz número 1 e número 2 igual você e eu. São pessoas tão pecadoras como você e eu, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3 diz que a humanidade inteirinha está nivelada de uma mesma maneira, debaixo do seu pecado, a ponto de vir o Senhor Jesus, o unigênito do Pai, e se fazer homem para aqui neste lugar, não só nos ensinar e nos revelar a Deus, como morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Então por que essa história está aí, no meio e no final de todo o momento público do Senhor Jesus, irmão? Não é para te ensinar como é que você tem que ofertar, não. Não é para dizer que você tem que dar 100%, não. Não é para falar que você tem que ter uma atitude A ou B ou C e não importa o valor. Não é nada disso. O Senhor Jesus está denunciando um sistema religioso corrupto que dominava aquela época e que explorava as pessoas, a ponto de lhes tirarem tudo, sem dó, sem nenhuma vergonha, sem nenhum tipo de pudor, mas extraíam tudo. É por isso que esse texto está aí. É por isso que o Senhor Jesus interrompe o texto em que ele está, porque ele está falando dos fariseus, e em seguida conta a história dessa viúva e retoma, porque se você continuar a ler, o verso é de número 6, não é? Ele diz assim, disso que vocês estão vendo, presta atenção, isso aí que você não está achando o templo suntuoso, você não está vendo um monte de pedra, você não está vendo ouro para todo lugar, uma coisa luxuosa, né? Disso tudo que vocês estão vendo, dias virão. Quem está falando, irmão? É um doidão que não sabe o que fala? Ou é aquele que foi e sempre será? É o dono da verdade. E ele diz, dias virão. É mais ou menos como se fosse algum de nós falando, escreve o que eu estou te falando. Vai chegar o dia. Em que? Dias virão. Em que o quê? Não ficará pedra sobre pedra. Serão todas
derrubadas. Então, em seguida de falar, cuidado com esse povo aí, de mostrar o que eles na prática estão fazendo, a ponto daquela viúva ser extorquida, levar tudo o que ela tinha, o Senhor Jesus agora traz qual é a condenação. Porque vai chegar o dia em que não vai sobrar pedra sobre pedra. Tudo isso aí que é suntuoso e construído às custas dos mais pobres, às custas daquele que tem necessidade, tudo isso será derrubado. Não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí, meu irmão, essa conversa sobre o Senhor Jesus a falar daqueles homens não é de agora, não começou ali no finalzinho, mas foi ao longo de toda a sua vida, de todo o seu ministério. Eu queria que você abrisse comigo, meus irmãos, em Mateus, o capítulo 23. Capítulo 23 de Mateus. Capítulo 23 de Mateus, o Senhor Jesus, ele faz uma centena de anúncios, os famosos ais, que é um tipo de sentença e aviso. Se alguém falasse assim, ai de você, se você fizer isso, é um tom, não é? Ameaçador, não é? Eu lembro da minha mãe, ela falava bastante assim comigo, ai de você, se você fizer tal coisa, ai de você, se você não fizer tal coisa. Mas aqui, meu irmão, está o soberano a falar. Mateus capítulo 23, veja aí comigo o verso 13. Ele diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, falsos. Tem a aparência de uma coisa, mas por dentro é outra, é hipocrisia, é falsidade. Ai de vocês, veja o verso 14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês devoram a casa das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Veja o verso 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Verso 16. Ai de vocês, guias cegos. Veja aí comigo agora o 17. Cegos insensatos. Veja o 19. Cegos. Veja aí comigo agora o verso 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Veja o verso 24, vocês são guias cegos, como um mosquito engole um camelo. Verso 25, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Veja o verso 26, fariseu cego. Verso 27, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Veja o 29, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Veja aí o verso 33, serpentes, raça de víboras. Meu irmão, se minha mãe falasse assim comigo, eu não ia dormir uma semana, eu ia estar desesperado, eu ia chamar minha avó, ia fazer... Agora o Senhor Jesus, irmão, o unigênito do Pai, o rei de toda a autoridade absoluta, está falando isso para algumas pessoas. E pelo visto, como estamos vendo lá em Lucas, não adiantou nada, não é? Mas veja o que o Senhor Jesus fala aqui, no verso 37. Jerusalém, Jerusalém. Veja o lamento do Senhor diante do fato de que esses guias cegos, esses falsos líderes religiosos estavam conduzindo a nação. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Veja o verso 38. Eis que a casa de vocês ficará deserta. O Senhor Jesus disse lá para os discípulos que não ficaria pedra sobre pedra. E ele não estava falando daquela novela que fizeram depois, Pedra sobre Pedra. Ele estava falando que aquele templo não restaria pedra sobre pedra. E aqui ele está dizendo que esta casa, a casa de Israel, vai ficar deserta. Veja aí, verso 39. Pois eu lhes digo que vocês
não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse momento em que Jesus está falando, ele já entrou em Jerusalém. E as pessoas já disseram: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então Jesus estava meio atrasado. Falei: eita, Jesus, esqueceram de atualizar o roteiro aí para o senhor, né? Já falaram, já. Não, irmão. É um evento futuro. Jesus está dizendo: vocês não me verão mais. Por que não me verão mais? Meu irmão, está sendo findado o ministério público terreno do Senhor Jesus. E eles não verão mais. Até quando? Isso é um julgamento. Isso é uma sentença de Deus sobre estes fariseus, mestres da lei, hipócritas, guias cegos, aqueles a quem o Senhor Jesus disse: cuidado com esse povo, porque eles devoram a casa das viúvas. Até quando isso se vale? A partir do momento em da morte do Senhor Jesus até a sua volta, até que ele volte. Não verão mais o Senhor Jesus. E quando o virem, quando aqueles homens, obviamente não aqueles que estarão vivos, né, porque já morreram todos eles, mas os que estiverem vivos e que o virem vindo dos céus, com a sua glória, montado em seu cavalo branco, empunhando a sua espada, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aqueles vão olhar para cima e vão dizer: meu Deus, era verdade, este era o Messias. E nós não acreditávamos até agora. Bendito o que vem em nome do Senhor. E onde isso vai acontecer? No Monte Sião, como diz em Romanos, no capítulo 11. A palavra do Senhor diz que Deus, por julgamento e sentença, por causa dos falsos líderes religiosos, o Senhor os condena. E porque aquela nação acolheu aqueles falsos líderes, a nação também foi sentenciada. E todo este tempo não verão mais o Senhor Jesus, até que ele volte. E quando o virem, finalmente, vão perceber que estavam todos errados, confiaram nas pessoas erradas, ouviram, não é, as tradições erradas. Para você entender o sentimento do Senhor Jesus ali, eu queria que você, ainda em Mateus, vá comigo ali no capítulo 15, porque aquelas pessoas colocaram tradição à frente da palavra de Deus. Aquelas pessoas colocaram tudo o que os homens diziam com mais valor do que aquilo que dizia Deus. No capítulo 15 de Mateus, meu irmão, nós vamos fazer uma leitura rápida aqui. É o texto em que esses mesmos fariseus, esses mesmos homens que Jesus disse: ai de vocês, meu Deus, dá até agonia de pensar. Esses mesmos homens foram até Jesus e falaram: ei, escuta, ô mestre, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Não era uma questão de higiene, era uma questão meramente religiosa, que tinha a intenção de purificação. E Jesus ensina que o que não é traz impureza para o homem não é aquilo que ele põe para dentro. Não é a mão suja que pega o pãozinho e come e a sujeira vai para dentro, mas é o que está dentro do homem e sai para fora. É isto que torna o homem impuro, é o que o Senhor Jesus explica aqui. Mas veja aí comigo, não é? Verso 4. Pois Deus disse: honra o teu pai e tua mãe. Veja que o Senhor Jesus está respondendo à pergunta que eles fizeram, de que por que os seus discípulos não lavam a mão? E aí Jesus, no verso 3, diz assim: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Transgredir é não cumprir, transgredir é fazer diferente, transgredir é não observar, ou seja, pecou. Por que vocês transgridem, então, o mandamento de Deus? Por causa do quê? Da tradição de vocês. Tradição. Deus manda uma coisa, um monte de homem faz o consenso e gera uma tradição aqui. Tem nada a ver com o mandamento de Deus. Por que vocês deixam de fazer o que Deus manda em função da tradição de vocês? E aí o texto continua, não é? Verso 4. Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe,
E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. O Senhor Jesus faz agora menção aos textos lá do Pentateuco, não é? As determinações de lei que foram dadas ali a Moisés. E ele diz: por que vocês falam, não é, sobre a mão que não foi lavada, mas vocês transgridem o mandamento de Deus?